Boa noite, que bom que você está aqui, mais um domingo com a gente. Queria te dizer que você é muito precioso, você é muito preciosa. E mesmo que a gente tenha voltado, né, os cultos presenciais, para a gente ainda é muito importante fazer esse culto online por sua causa. Então aproveita, compartilha, abençoa a vida de outras pessoas, coloca o link aqui do culto no grupo da família e continua propagando aí o evangelho sobre a vida de quem você ama, tá bom? Eu queria, antes da gente começar, orar por você, orar por tua vida, agradecer a Deus por esse tempo que a gente está tendo aqui. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais um encontro, Deus, que a gente tem aqui online para falar sobre o Senhor, para te adorar, Deus, para se conectar contigo. A gente agradece por isso, Pai. Muito obrigado. Fica com a gente, toma a vida de quem assiste agora, Deus, de quem está desse outro lado aqui da tela. Que tu possa falar o coração dessa pessoa, Deus, que tu possa abençoar, que tu possa ministrar, que tu possa, Deus, tocar a vida de quem assiste agora esse culto online, Pai, de quem, ou melhor, cultua junto com a gente agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você. Adora Jesus de todo o teu coração. Porque
Agora tem alguns avisos bem rápidos para te dar. Primeiro é que a gente está presencial já, né? Você já deve estar sabendo disso. Todo domingo às 10 horas da manhã a gente está na rua Rio de Janeiro 252 e a gente está lá lutando para reformar o nosso espaço e para tornar aquele lugar um lugar acolhedor, abençoador. E você está super convidada a estar com a gente presencialmente, tá bom? A gente também tem o encontro dos jovens, o Conecta, que funciona quinzenalmente. Aí você tem que ficar ligado no Instagram para acompanhar as datas, tudo certinho. E é isso aí. Se você quiser abençoar essa igreja, a obra de Jesus, ofertando, dizimando, os dados bancários vão aparecer aqui na tela, com a conta bancária, o Pix, tudo que você precisa para, com generosidade, ofertar ao Senhor. Tá bom? Vamos para uma palavra de Deus agora para o nosso coração. Um dos maiores sinais de que uma pessoa está viva, realmente viva, é se ela estiver sonhando. Eu gosto muito de pensar que se eu estou sonhando, eu estou vivo. Se eu estou olhando para frente, se eu estou animado com o futuro, é porque eu estou bem. Então isso é inerente ao ser humano. Quando a gente está bem, a gente está sonhando. Isso é um grande sinal se você estiver bem. Se você estiver bem, você estará sonhando. Então o tempo todo a gente sonha, o tempo todo a gente planeja, o tempo todo a gente faz uma projeção do futuro. Quando vai chegando esse finalzinho de ano, a gente está pensando no ano que vem, o que a gente pode realizar, o que é que a gente pode fazer, como é que a nossa vida pode ser diferente. Uns ficam pensando em algo que vão construir, outros num negócio que vão começar, outros numa guinada de vida, outros numa relação com Deus nova, diferente, mais engajados no reino. Enfim, cada um de nós tem um mundo de sonhos dentro do coração, um mundo de planos. E tem um texto na Bíblia que eu gosto demais, que ele ensina pra gente como a gente deve sonhar, como a gente deve encarar os sonhos da gente. Ele está lá em Provérbios 16, a partir do versículo 1, e diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Fala o nosso coração, fala a nossa alma, Pai. Toca a nossa vida, a começar da minha, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não tem nenhum problema em sonhar. Não tem nenhum problema em você ter planos, em você querer alcançar coisas, em você ter projetos. Só que tem uma grande diferença, tudo isso, na vida de quem um dia entregou a vida a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que tudo é por Ele, para Ele. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Então, quando a gente começa a se relacionar com Jesus, ele passa a se tornar o centro da nossa vida. Ele passa a se tornar o projeto maior da nossa existência, ele passa a se tornar a razão da gente viver. A gente canta isso tantas vezes, né? Jesus, tu és a razão do meu viver, tu és a minha força, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o início, o fim. Então Jesus, ele passa a ser o centro de tudo. E planejar, sonhar com Jesus sendo o centro é completamente diferente de sonharmos tendo a gente mesmo como centro, ou os nossos próprios objetivos, as nossas próprias vontades como sendo o centro dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Você percebe a diferença? Você percebe que faz toda a diferença sonhar sozinho e sonhar acompanhado? Eu tiro por mim aqui em casa, eu e Beca, nós somos casados e o sonho de um precisa estar alinhado com o outro. Eu não sonho sozinho sem minha esposa. Minha esposa não sonha sozinha sem mim, porque a gente caminha junto, a nossa jornada é junta. Então,
da mesma forma, não tem problema nenhum sonhar e planejar, mas não faria sentido nenhum se você crê em Jesus, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como centro da sua vida, não faria sentido nenhum você viver todos esses sonhos e projetos sem Ele, sem a presença dEle, sem a direção dEle, sem a aprovação dEle, sem a orientação dEle. E aí eu queria tirar algumas lições rápidas desse texto de Provérbios para a gente trazer para a nossa vida prática, para a gente trazer para o nosso dia a dia, porque a nossa espiritualidade ela precisa ser prática. A nossa espiritualidade ela tem que ser aplicável à nossa vida cotidiana. A primeira coisa que a gente tira desse texto, a primeira lição que a gente tira desse texto é que eu sonho, mas é Deus quem realiza, se Ele quiser. Então eu sonho, Deus realiza, se Ele quiser. Nós cremos que as nossas conquistas não são conquistadas na nossa própria força. A gente crê que quando a gente conquista alguma coisa, a gente foi fortalecido por Deus. Quem viabilizou aquela conquista, aquele sonho, foi Deus. Nós cremos assim. Nós não cremos na autossuficiência humana, nós não cremos que é o homem, a mulher que faz acontecer e ponto final. Nós cremos numa ação divina sobre nossas vidas, na bênção de Deus sobre nossa vida. Então eu sonho, Deus realiza, mas se Ele quiser. Esse texto que a gente leu, eu vou repetir o versículo 1, diz assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, ou seja, o escritor de Provérbios, Salomão, está dizendo que eu faço planos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, mas a resposta vem da boca de Deus. A realização vem da língua de Deus, é Deus quem determina que aquilo seja realizável, que aquilo seja alcançável. Então eu preciso entender que eu posso sonhar, o que eu não posso é realizar longe da aprovação de Deus. Eu posso planejar, posso ter planos, mas eu não posso planejar distante do projeto de Deus, da vontade de Deus, da forma de Deus, das coisas acontecerem, da forma de Deus, das coisas fluírem. Eu preciso entender, é muito comum, gente, é muito comum que no meu desespero por realizar meus sonhos, eu saia correndo e deixe Deus para trás, e deixe o conselho de Deus para trás, deixe a vontade de Deus para trás, e deixe os princípios de Deus para trás. É muito comum ver pessoas desejando algo, pedindo a bênção de Deus sobre aquela coisa, mas se perdendo completamente no processo até chegar àquela coisa. Se perdendo completamente nos princípios, se desviando da direção, da vontade de Deus, fazendo algo que acha que é de Deus, fora da vontade de Deus. Quantas vezes fazemos algo para Deus, sem Deus? Quantos projetos, quantos sonhos, quantas igrejas, quantos ministérios, quantos projetos profissionais, quantos relacionamentos, eles são sonhados, projetados, planejados e executados longe da vontade de Deus, longe dos princípios que Deus tem para a nossa vida. Isso tem que ser uma constante preocupação nossa, uma constante preocupação de quem ama Jesus. É não deixar de sonhar o sonho de Deus, não deixar de sonhar o projeto de Deus, se certificar de que Deus está naquilo, de que aquilo é realmente projeto do Senhor. Meus sonhos, eles precisam ouvir a voz de Deus. Meus sonhos não podem ser surdos. Meus sonhos não podem ser incomunicáveis. Meus sonhos não podem fechar os olhos para a vontade de Deus. Muita gente sonha de maneira cega. Muita gente fecha os olhos para a voz de Deus, para a vontade de Deus, fecha os ouvidos, melhor dizendo, para a vontade de Deus, enquanto sonha, porque quer muito realizar aquele sonho. Quantos de nós começam relacionamentos sem ouvir a voz de Deus? Planejam viver as vidas
as suas vidas com alguém sem ouvir a voz de Deus. Mudam de cidade ou mudam de emprego, ou fazem qualquer coisa sem ouvir a voz de Deus, sem entender o que Jesus está dizendo, sem entender qual é o projeto dele para a nossa vida. Começa-se coisas na igreja sem ouvir a voz de Deus. Tanta coisa que às vezes a gente faz sem ouvir a voz de Deus. Então não tem problema sonhar, mas tem problema não ouvir a Deus. E a resposta final vem dele, sempre vem dele, e é a melhor resposta. Eu preciso entender que a resposta final é a melhor resposta, e é a resposta de Deus. Sempre que Deus vai te dar uma resposta, essa será a melhor. E eu preciso entender isso mesmo que não seja a minha. Deixa eu te falar uma coisa, teu coração, tem coisas que Deus vai te dizer não. Tem coisas que Deus vai dizer não para você. E essa é a melhor resposta. E essa é a melhor vontade. E ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pode ser que no início você não perceba isso. Mas a resposta de Deus é sempre a melhor. Tinha uma música antiga de uma banda chamada Renascer Praise que dizia assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Tua hora é perfeita. Alguma coisa do tipo assim, a tua hora é a mais linda, não lembro. Mas a música dizia: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Em segundo lugar, eu preciso estar atento à avaliação do Senhor, a avaliação de Deus. O segundo versículo diz assim, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Enquanto a gente caminha, Deus nos avalia. Às vezes a gente só pensa que um sonho tem eu sonhar e eu realizar. Mas na verdade a coisa funciona muito mais como um processo. Eu sonho e existe um processo de realização desse sonho. Eu planejo algo e tem um processo de planejamento, de execução desse algo, dessa vontade. Enquanto se caminha, Jesus nos avalia, o Espírito. Enquanto a gente caminha, Deus vai nos avaliando. Enquanto a gente caminha, a gente vai sendo testado. Enquanto a gente caminha, a gente vai sendo provado. A nossa perseverança é provada enquanto a gente caminha. A nossa fidelidade é provada enquanto a gente caminha. Durante o processo existem quedas e levantes, existem desânimos e ânimos, existem tristezas e alegrias, mas a gente, enquanto caminha, Jesus nos avalia. Enquanto você está caminhando, Jesus está te avaliando. Enquanto eu estou caminhando, Jesus está me avaliando. E a gente tem que se abrir a essa constante avaliação, a gente tem que se abrir à constante intervenção de Jesus ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso caminho. Eu gosto muito de pensar que a nossa vida cristã não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Uma maratona deve ser encarada de forma a gerenciar a sua energia, a gerenciar as suas ações, a entender que você pode estar lá atrás agora, mas pode estar lá na frente amanhã. É muito engraçado, eu gosto de assistir às vezes essas maratonas. Não tenho paciência de ver até o final. Normalmente eu vejo o final, o início, um pouco do meio e o final. Mas é muito interessante ver que quando a maratona começa, a gente vê aquela turma, aquela galerona saindo e correndo, né? Aquele desespero para estar na frente e tal. Aí no meio da maratona você já vai ver que os espaços entre os competidores já são maiores, bem maiores. E já para o final da maratona é impressionante como começam a mudar as posições. E aí a gente vê lá atrás surgindo quem? Os quenianos. Magrinhos, altos, e você já começa a ver que eles já estão vindo. E aí no final a gente sabe, né? Eles vencem. Porque eu acredito que eles aprendem
naquelas savanas do Quênia, naqueles lugares quentes, terra árida. E é lá que eles treinam, é lá que eles correm, é de lá, de um lugar improvável, que surgem alguns dos melhores maratonistas da Terra, porque eles aprendem a ser resilientes, eles aprendem a gerenciar a energia, a força deles, e por isso eles chegam mais longe. Então a nossa vida cristã é uma maratona. A gente tem que estar sempre tendo que reavaliar a nossa maratona, reavaliar o nosso ânimo, reavaliar a nossa jornada, se levantar. Você caiu, se levanta, você está numa maratona. Sabe, você correu demais, diminui um pouco o ritmo, mas não para de andar. Não para de andar, não para de caminhar. Não desiste de continuar a tua maratona. Então, se Deus reprovar o seu plano, você faz o quê? Se durante a tua avaliação Deus falar para, você vai continuar ou você vai parar? Porque Deus reavalia, Jesus reavalia constantemente. Ministério, gente, é algo dinâmico. É algo dinâmico. Em terceiro lugar, eu preciso aprender o poder da consagração. E o terceiro versículo diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar é entregar, é dedicar. Ou seja, dedica o que você faz ao Senhor, entrega a Ele, compartilha com Ele, ouve a voz dEle, ora por isso. Sabe, se move por isso em Deus. E Ele vai te honrar. E Ele vai te fazer bem-sucedido no teu plano. Consagrar, gente, não é só dizer eu te consagro isso, Senhor. Não tem a ver com rituais. Sabe, não tem a ver com você simbolicamente entregar coisas. A gente gosta muito de simbologias, né? Só que às vezes a gente usa uma simbologia, mas a realidade está muito longe daquela simbologia. Então eu entrego ao Senhor meu casamento, mas eu sou rude com minha esposa. Eu falo, meu Senhor, meu casamento é teu, mas eu sou um cavalo com minha mulher. Eu sou uma mulher grossa com meu marido. Ó Senhor, eu te entrego a criação dos meus filhos, Pai. Te entrego meus filhos, só que você chama palavrão dentro da sua casa, você não brilha a luz de Jesus na sua casa, teu filho não vê Jesus na tua vida, teu filho não vê nenhum tipo de relação com Deus da tua parte, mas você acha que está entregando a educação dele a Jesus. Então às vezes a gente tem simbologias, simbolismos vazios. Eu prefiro pensar de maneira prática do que simbólica, porque a nossa vida é prática. Então, às vezes a gente pensa que consagrar é simplesmente lidar no âmbito, no universo das palavras, entendeu? Eu quero consagrar a Ti meus sonhos, Pai. Quero consagrar a Ti o meu ano. Então, muita gente em Salvador vai nos primeiros dias do ano numa igreja para consagrar o ano a Deus ou a outros deuses. E o restante do ano elas vivem a vida delas como elas quiserem, sem nenhum tipo de influência de Deus, sem nenhum tipo de presença de Deus sobre a vida delas ao longo do ano. Só que elas acham que tendo no primeiro dia do ano, ido consagrar o seu ano, o ano está consagrado. Isso é simbolismo vazio, isso é palha, isso não tem sustentação nenhuma espiritual. Então, ou seja, eu preciso aprender que consagrar é entregar diariamente, é compartilhar diariamente, é trazer Jesus para o jogo da nossa vida, dos nossos planos e nossos sonhos, é trazer Jesus para perto, é trazer a oração para dentro dos nossos projetos, é ter a coragem de orar dizendo, Deus, se não for da tua vontade, morre isso. Mata isso, tira isso do meu coração, afasta isso de mim se não for a tua vontade. É ter a coragem de orar para Deus desfazer coisas que a gente quer que aconteçam.
Então, quando eu coloco nas mãos de Deus um plano, ou seja, torno aquele plano digno dele, ele o torna bem-sucedido. Então, meus planos precisam ser dignos do Senhor. Meus planos precisam ter a ver com Deus. Os projetos da minha vida precisam glorificar a Deus. Os projetos da minha vida precisam honrar o reino de Deus, honrar a igreja de Jesus. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, Jesus disse. De que adiantaria o homem ou a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas vezes pedimos a Deus para abençoar nossos projetos, sabendo que alguns desses projetos vão nos levar para longe dele. Você acha? Você acha que Jesus vai abençoar um projeto teu para te levar para longe dele? Para te levar para distante da bondade dele? A gente precisa ter uma compreensão mais aguçada da vontade de Deus para a nossa vida. Mais clara, mais madura, da presença de Deus sobre as nossas vidas, da bondade de Deus, a bênção de Deus. O que significa a bênção de Deus? O que significa sermos abençoados por Deus? Muita gente está confundindo a bênção de Satanás com a bênção de Deus. Muita gente está confundindo algo dado pelo diabo com algo dado por Deus. O que é de Deus glorifica a Deus. O que vem de Deus para a nossa vida vem para glorificar a Ele em primeiro lugar. Vem para honrar Ele em primeiro lugar. E se eu me relaciono com Jesus, eu consigo discernir isso. Eu consigo discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, para a gente concluir e orar, Deus é um Deus bom que realiza e colocou esse mesmo caráter em nós, o caráter da realização, o caráter da conquista, o caráter sonhador. Agora a gente precisa fazer isso nele, com ele, para a glória dele. E aí sim vai fazer toda a diferença a gente realizar sonhos e a gente realizar planos. Deus abençoe muito, muito, muito tua vida. Se essa palavra falou contigo, compartilha esse culto. A gente está tendo agora as nossas reuniões presenciais, mas a gente não quer deixar de fazer o nosso culto online. Mas eu queria contar com você que ainda está participando dos cultos online, a compartilhar, a gente ampliar o número de pessoas que assistem esse culto. Então compartilha, curte, manda para as pessoas dos grupos que você tem. Gente, uma palavra sobre sonhos e projetos. Manda essa palavra para quem você ama. E eu sei que vai ser bênção demais, demais na tua vida. Um abração. Quão profundas riquezas